E estamos de volta. Agora vamos inaugurar aqui o nosso bloco sobre normas gerais de circulação e conduta. O nosso estudo aqui ele vai se pautar dos artigos 26 até o artigo 67, falando sobre as normas gerais de circulação e conduta. Então, aqui para nós termos aqui um ponto de saída, nós vamos estudar as normas gerais e em concomitância a gente vai colocar sempre ali os ensinamentos sobre infrações de trânsito. Primeiro ponto, o que você precisa saber antes de começar a estudar as normas gerais. Cada conduta feita aqui no trânsito, se ela for contrária à lei, ela vai ensejar uma infração. Então, toda vez que você fazer uma conduta contrária à lei, você vai ter uma infração de trânsito, beleza? Então, essa é a ideia. Todas as condutas que nós vamos ver aqui, a maioria delas vão ter o quê? Uma infração de trânsito conjunta e é bom que você já pegue esse conhecimento e já leve aí para o seu resumo para você ficar mais tranquilo, beleza? Então, são blocos curtinhos e a gente vai dividir de forma que você pegue isso aqui e cada vez que você terminar, você tenha conhecimento básico e também completo para você fazer uma boa prova, boas questões de prova. Tranquilo? Beleza. Então, agora a gente vai começar com o quê? Lá no artigo 26, né? Os usuários da via têm alguns deveres. E a gente vai trabalhar aqui o artigo 26, o inciso 1 e também o inciso 2. Então, vamos lá. Vem comigo aqui que a gente vai trabalhar o artigo 26. 26 do que, professor? Lá do CTB, né? Nosso Código de Trânsito Brasileiro, lá nos incisos 1 e também no inciso 2. Aqui é uma peculiaridade que o código traz para nós, que ele vai falar o quê? São regras de abstenção, ou seja, é um deixar de fazer. Sempre que você vê o artigo 26, incisos 1 e 2, você vai lembrar sempre que são regras do quê? De abstenção. Professor, o que seriam regras de abstenção? Aqui nós vamos falar num deixar de. Então eu não vou fazer certas condutas porque essas condutas podem trazer perigo ao trânsito. Vamos lá no inciso primeiro, ver o que ele fala? Olha só. Abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito. Então aqui, perceba que ali no comecinho ele já fala, né? Lá no inciso primeiro, abster-se de todo ato. Esse abster-se aqui de todo ato é aquilo que a gente falou do deixar de, né? Eu vou abster-se de todo o ato. Esse ato ele pode ensejar o quê? Perigo, né? Perigo ao quê? Ou também obstáculo. Obstáculo. Isso aqui sempre ao trânsito. Professor, o trânsito, você lembra que a gente já viu também lá o conceito de trânsito, né? A utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Então, ao trânsito aqui que ele fala de animais, pessoas e também de veículos. Beleza? Beleza, professor, entendi aqui. Então, lá no inciso primeiro ele vai falar que eu tenho que me abster, deixar de fazer, deixar de ter comportamentos ou atos que causam perigo ou também obstáculo ao trânsito. O trânsito que ele fala é o trânsito de pessoas, veículos e animais. Beleza, professor, entendi. Eu tenho que evitar condutas que possam causar dano. Essa é a ideia, beleza? E esse dano vai ser ao patrimônio público ou privado. Então, tudo isso que a gente falou aqui, ó, vai ser para que a gente possa evitar danos, tá? Eu tenho que evitar danos ao patrimônio público ou ao patrimônio privado. Ou patrimônio privado. Beleza? Então essa é a ideia do inciso primeiro. Lá no inciso segundo, ele também traz outra regra de abstenção. Também ele traz lá, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso. Olha só, aqui mais uma regrinha de abstenção. A primeira que a gente viu é de abster-se de todo ato que possa constituir o quê? Perigo ou obstáculo. Aqui no 2 ele fala abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso. Então o inciso segundo, nós também temos uma regrinha de abstenção, né? Isso vai influir lá nas infrações de trânsito. Você já vai entender por que eu estou falando dessas regrinhas de abstenção, tá? Então, o inciso segundo fala abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo o quê? Perigoso.
Beleza? O inciso segundo traz aqui a regra do trânsito perigoso. Atirando, depositando, abandonando na via, objetos ou substância ou nela criando qualquer obstáculo. Então aqui ele fala torná-lo perigoso, ou seja, atirando, depositando, o que? Objetos, né? Beleza, professor, eu entendi agora, mas o que isso influi lá nas infrações de trânsito? Olha só, quando eu tenho regrinhas aqui de abstenção, de tornar o trânsito perigoso, lançando ou derramando objetos na pista, tornando aquele trânsito ou aquela via perigosa, eu tenho uma infração de trânsito. Infração de trânsito que ela vai do momento mais leve, ou seja, da penalidade mais leve, até uma mais grave, de acordo com a peculiaridade, com a periculosidade. Então você vai levar para sua prova o quê? Quando eu tenho aqui esse tipo de conduta, eu tenho infrações lá do artigo 172 e também do artigo 231. Lá no artigo 172, que a gente já vai ver, e também no artigo 231, eu tenho condutas que vão trazer perigo ao trânsito. Olha só o que fala o artigo 172. Olha só. Atirar do veículo ou abandonar na via objeto ou substância. Então, se eu estou conduzindo o veículo e eu tenho que me abster de tornar esse trânsito perigoso, mas eu pego e atiro do meu veículo objeto ou substância, essa conduta vai ser considerada uma infração de natureza média, com penalidade o quê? Multa. Percebam que aqui eu trouxe algum risco elevado à pessoa? Eu não trouxe um risco elevado à pessoa, eu trouxe um risco ao trânsito, jogando objetos para fora do meu carro ou abandonando objetos na pista. Eu tornei o trânsito perigoso, mas não tornei risco à pessoa. Então aqui no artigo 172, aqui é uma regra, uma penalidade um pouco mais branda. O artigo 172, a penalidade aqui, a infração, né? A infração é de natureza média e a penalidade é multa. Beleza, professor, entendi. Agora a gente tem que ver lá no artigo 231. Olha o artigo 231, inciso 1º e 2º, que ele fala, olha só. Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações ou equipamentos. Olha o que ele está falando. Derramando, lançando ou arrastando sobre a via, carga que esteja transportando, combustível ou lubrificante que esteja utilizando, ou qualquer objeto que possa acarretar risco de sinistro. Opa! Aqui eu vou acarretar um risco de sinistro. Ele traz expressamente no código que vai trazer um risco de sinistro. No artigo 172 ele fala alguma coisa? Não. Ele fala assim, ó, você jogou a substância na pista. É um comportamento reprovável, mas tem alguma periculosidade nisso? Não tem periculosidade, porque o próprio artigo 172 não diz. Agora o artigo 231, inciso 1º e 2º, ele traz ali, ó, que qualquer objeto que possa acarretar risco de sinistro. E aí eu consigo trazer para você um exemplo. Você está conduzindo aí o seu Corsa na cor roxa do ano 96. Nossa senhora, o carro do sofrido. O carro do sofrido. Tranquilo, estou conduzindo o meu Corsinha e ao conduzir o meu Corsinha eu estou fumando um cigarro. E aí eu jogo essa bituca para fora. E não atinge ninguém, só joguei um objeto para fora do meu veículo. Artigo 172 do CTB. Infração de natureza média, penalidade multa. Eu tinha que me abster-se desse comportamento conforme o artigo 26, inciso 1º e 2º. Beleza, professor. Mas, olha só a segunda situação hipotética. Estou conduzindo meu Corsa na cor roxa de ano 96 e pego essa bituca de cigarro, jogo pela janela e ela voando vai no capacete de um motociclista que vem logo atrás. Opa! Ali tem um risco de sinistro eminente? Tenho um risco de sinistro eminente. Porque a conduta foi diferente, porque agora eu causei risco à pessoa e também risco ao trânsito, né? Foi um objeto que acarretou risco de sinistro. Essa pessoa queimou o olho, bateu num veículo, matou uma senhora de 140 anos. Não ocasionou um grande risco de sinistro, um sinistro gigantesco? Ocasionou. Pessoas que não tinham nada a ver com a sua conduta foram lesadas. Beleza? Olha a diferença disso. O objeto trouxe risco? Artigo 231. O risco de sinistro. O objeto não trouxe risco. O comportamento foi apenas reprovável? Artigo 172. Beleza? É assim que você vai levar o estudo das normas gerais de circulação e conduta. É um comportamento e esse comportamento, se ele for contrário à lei, eu tenho uma penalidade. Tranquilo?
Espero que você tenha gostado aqui do nosso primeiro encontro aqui de normas gerais de circulação e conduta e que você entenda que aqui, nesse caso, eu tenho regras de abstenção. É o deixar de. E aqui no inciso primeiro tem abster-se de todo ato que cause perigo ou obstáculo ao trânsito de pessoas, veículos e animais. Aqui evitando dano ao patrimônio público ou ao patrimônio privado. Beleza? Então eu não posso ter comportamentos que causem dano ao patrimônio público ou privado. Beleza. O inciso segundo ele fala que eu tenho que abster-se de todos os atos que tornem o trânsito perigoso, atirando ou depositando objetos na via. Aí, se eu tenho esse comportamento de atirar ou depositar objetos na via, eu vou lá no artigo 172 e também no artigo 231, inciso 1 e 2. Aqui eu não tenho risco de sinistro, então eu tenho uma infração de natureza média com a penalidade de multa. E aqui eu já tenho um risco maior, né? Eu tenho risco de sinistro. Se eu tenho um risco de sinistro, aqui a infração é de natureza o quê? Gravíssima. Com a penalidade o quê? Multa. Beleza? Então presta bem atenção quando você estiver estudando, de acordo com a periculosidade que aquilo vai trazer para a via. Se trouxe periculosidade, aqui depositando ou atirando objetos na pista, causando dano, eu vou para o 231. Não trouxe tanta periculosidade, foi só um comportamento reprovável, artigo 172, infração de natureza média, penalidade o quê? Multa. Beleza, meu amigo? Agora aguardo você para o nosso próximo encontro para falar mais um pouquinho sobre normas gerais de circulação e conduta. Tamo junto?